vamos começar a nossa conversa de hoje. A conversa de hoje é o corpo como um ecossistema. Isso vem assim cada vez mais emocionando quando a gente dá conta de que nós fazemos parte de uma vida só, que somos uma coisa só, que é um planeta só e que nós só somos células dessa grande estrutura desse planeta e que sem a conexão entre nós não é possível a vida. A gente só existe porque a gente está conectado, interconectado, e que essa vida será mantida exatamente pela capacidade de manter a conexão. E aí, dentro dessa concepção, você vai vendo, olha, um grande ecossistema chamado ecossistema Terra. Vão ter muitos outros ecossistemas florestais, dos oceanos, dos rios. Depois, esses ecossistemas, dentro do mesmo rio, tem uma parte que desenvolve um tipo de moradores, outra parte que desenvolve outro tipo de moradores. E nós vamos fazer parte desses moradores, vamos morar naqueles vilarejos, vamos interagir, vamos trocar, vamos eliminar as coisas dos nossos corpos que vão servir para a manutenção de outras vidas, né? Porque tudo que sai do nosso corpo também serve para os outros, né? Tem muitos seres que se alimentam das coisas que a gente elimina, né? E depois, quando a gente volta para o nosso próprio corpo, aí então a gente descobre esse mundo que é o ecossistema do nosso próprio corpo. Então, vocês vejam, até aqui a gente aprende nas escolas que um corpo, ele é como se fosse uma máquina que precisa de uma boa gasolina, que precisa de um bom alimento para ele se manter saudável, para ele manter firme. A gente aprendeu isso nas escolas, né? Que a função do coração é bombear o sangue, do pulmão é respirar. A gente aprendeu bem como essa maquininha funciona. E hoje há uma outra possibilidade da gente olhar o corpo, e onde os microbiologistas têm chamado a atenção para nós, que é prestar atenção nessa ideia de o corpo como um ecossistema vivo. Então vocês veem, antes da gente ter a ideia do nosso corpo como máquina, antes de ser isso, esse corpo era visto, tinha uma imagem de como se fosse um templo dos deuses, que os deuses se manifestavam através de nós. Depois ele virou um corpo máquina. Depois, essa ideia que vem junta de que nós, na verdade, não somos matéria, que nós somos energia condensada, como todas as terapias vitalistas apontam, de que nós somos um fluxo de energia que entra e sai, que se movimenta, né? Que a aparência da nossa matéria, na verdade, ela é uma energia, e essa ideia também de o corpo como ecossistema. Cada ideia dessa vai dar a nós uma ideia diferente do que alimenta. Se eu entendo que o corpo é um corpo de energia, eu vou buscar energia para alimentar o corpo de energia, não é isso? Se eu entendo o corpo como um ecossistema vivo, eu vou buscar a harmonia do ecossistema vivo através do alimento. Então, essa concepção vai dirigir as nossas escolhas alimentares. Então, vocês comecem a viajar comigo e imaginar isso, né? 100 trilhões de micro-organismos moram com a gente. 100 trilhões. Nós temos 30 trilhões de células. Tem 3 vezes mais moradores aqui do que aqueles que a gente mesmo produz. Isso é muito curioso, porque aí a gente pensa se faz sentido a gente falar em eu, né? Não tem nenhum sentido. Não sou eu. Quem que sou eu? Somos nós.
Mas tem mais gente aqui que eu mesmo. Dessas espécies, desses micro-organismos vivos, a gente tem entre 3.000 e 10.000 espécies diferentes de bactérias que moram direto com a gente, residentes fixas. Fixas, não sai. E temos também a turma que está só de passagem. Vem visitar a gente, se a gente está dando mole para elas, elas chegam. Se a gente dá uma comidinha boa para elas vêm. Só no antebraço nosso, isso é uma pesquisa eu esqueci o nome dele, do Blazer. Ele encontrou 182 espécies, só nesse pedacinho aqui. 182 espécies de bactérias morando aqui. E dessas, 8% das bactérias que moravam aqui, eles nunca tinham visto antes, não eram catalogadas ainda como bactérias conhecidas. E ele repete esse experimento, tem trocentas vezes. E ele, de novo, cada vez ele encontra 8% de novas bactérias. Sempre tem novas, que não conhecia antes. Vocês imaginam, então, esse ecossistema onde você tem 10 milhões de células que morrem por segundo. Olha só, fantasia isso. Um monte de bactéria rolando cheia da gente. E essas células que vão saindo, que vão morrendo e que vão nascendo novas, e esses bichinhos que estão vivendo com a gente. 100.000 reações químicas por segundo. A gente não consegue nem imaginar isso. Não é? E somos nós, cara. É você. É você que está assim, cheia de vidazinha lá, pulsando, cheio de gente pulsando com você. Toda semana, nosso intestino troca a mucosa dela. Pode imaginar que a gente tem essa renovação, essa revitalização constante? Isso, a gente não é a mesma coisa nunca. Toda semana a gente é outro. Dizem que a cada 7 anos a gente poderia mudar de nome, né? Que é quando fecha o ciclo de todas as células serem trocadas, né? Cada 7 anos você nasce de novo, podia mudar de nome, de identidade, outra carteira de identidade. Já pensou que legal? E aí muda de marido, muda de casa, muda de tudo, né? Já pensou? Seria ótimo isso. Seria muito interessante. Muito interessante. Só não dá pra mudar os filhos. Pois é, né? Aí não tem jeito. Mas olha, os filhos podem trocar de pais. Com certeza. Então, essa coisa essa coisa maravilhosa que é esse corpo vibrando e cheio dessas coisas acontecendo, eles têm uma função ainda que é muito nobre na nossa espécie, é que nós somos animais homeotérmicos. E o que é isso? Nós temos que fazer tudo para manter uma temperatura constante. Então, a gente gasta muita energia para manter essa temperatura constante. Dizem que a maior parte da nossa energia ela é usada para isso, para manter constante essa temperatura. E isso ela é feita com todo esse arranjo do ecossistema, né? Agora, os sistemas que são os gastrointestinais e respiratórios que são abertos, eles é que vão ser os responsáveis pela manutenção desse equilíbrio. Então vocês sabem, né? Quando vocês estão correndo e o corpo começa a aquecer demais, o que acontece com a respiração? Ela hiperventila para aumentar, para baixar a temperatura, porque ela não pode subir demais, nem pode baixar demais, porque a vida se atrapalha. Então, o nosso corpo todo ele é feito para manter isso em funcionamento. O espaço entre as células, o espaço
que está em volta, é esse espaço que também é responsável para manter o contato entre uma célula e outra, transmitir a informação de uma célula para outra. Está na hora de fazer um determinado hormônio. Como é que se comunica? Vai comunicando e esse espaço vai passando a informação uma para outra. Vocês imaginam isso com essa velocidade de 100 mil reações químicas por segundo, né? A intensidade da vida pulsando dentro de nós. O sistema vivo, então, vai processar essa informação de uma célula para outra sob a forma de uma energia, ou energia elétrica, ou energia vibracional, ou através de oscilações de frequências de onda. Só que elas fazem tudo isso junto com os micro-organismos. Nenhuma reação química do nosso corpo é feita por a gente sozinha. Ela é intermediada pelos micro-organismos. Eles são fundamentais na nossa existência. Não haveria esse funcionamento se eles não estiverem lá. Por isso que eles estão em 3 vezes mais presentes do que nós somos capazes de produzir. Então, essa dimensão de que esse próprio corpinho, ele reproduz a dimensão do planeta Terra, onde todos os bichinhos, um contribui para o outro, um precisa do outro, um vai alimentar o outro. Essa visão de um ecossistema vivo, isso muda tudo na nossa vida. Porque a gente precisa dos vizinhos, a gente precisa dos amigos, a gente precisa de todo mundo para interagir, para nos alimentar, não é? Agora, o que acontece na hora que a gente descobre que o micro-organismo é legal? Você tem 2 grandes grupos de micro-organismos, se a gente quiser dividir assim. Aqueles micro-organismos que ajudam a gente a viver e os micro-organismos que vêm para decompor uma matéria que não é mais utilizada pelo nosso ecossistema, que em geral são chamados de micro-organismos patogênicos, né? A gente acha que o vírus da gripe entrou na gente. Entrou porque ele cismou. Entrou nada. Ele já mora aqui e a gente deu comida para eles e eles se reproduziram. E eles vieram para limpar a gente, para tirar os mucos que estavam sendo produzidos dentro da gente. Eles vieram trabalhar a serviço da gente. Então, a doença, ela passa a ser olhada como uma bênção, como um caminho de voltar ao equilíbrio de um corpo, de um ecossistema que desarmonizou. Então, a nossa visão sobre o que é que a gente vai tratar, se a gente está adoecido ou não, muda tudo. Então, vocês vejam o seguinte, os bichinhos, os micro-organismos do bem, vamos dizer assim, aqueles que ajudam a gente a viver, eles desenvolvem um tipo de relacionamento com a gente, que são relacionamentos de parceria. Eles não tiram da gente sem nos dar alguma coisa em troca. Então, eles são chamados de relações de protocooperação, relações de mutualismo, de troca mútua, ou eles moram simplesmente com a gente, são os nossos inquilinos que não nos prejudicam. E os bichinhos patogênicos, eles estariam desenvolvendo com a gente uma relação que é diferente. Eles estão desenvolvendo relações de parasitismo, estão tirando, estão comendo os alimentos, estão competindo com os alimentos que a gente come. Eles vão comer também, né? Eles vão se instalar e vão bloquear o crescimento de algumas outras espécies que são úteis para nós. E então, como é que a gente vai fazer para
poder chamar para o nosso ecossistema aqueles que são os nossos companheiros. Eles vivem, os companheiros nossos vivem num ambiente, um ambiente químico com pH alcalino. Os patogênicos vivem em ambientes com pH ácido. Essa é uma descoberta deles, dos bioquímicos aí. Então, quanto mais a gente puder alcalinizar o nosso ecossistema, os nossos rios, as nossas cachoeiras, as nossas florestas, quanto mais a gente alcalinizar, mais chega essa turma que vai ajudar a gente a viver. Quanto mais a gente acidifica, mais a gente está convidando os micro-organismos que são considerados patogênicos. Coitado, eles não são patogênicos nada, eles estão na natureza igual. Mas essa classificação, porque para nós ele não será útil, ele vai competir com a gente ali, né? Então não interessa a gente morar com eles. Então, aí... Como é que alcaliniza? Tem muitas coisas que alcalinizam, não é só a comida não. Mas todos os alimentos crus são alcalinizantes. Todos os alimentos cozidos e guardados há muito tempo são acidificantes. Porém, as emoções também acidificam os nossos corpos. E aí, então, a gente vai começar a pensar do que a gente quer fazer com a nossa própria vida e entra o tal da conversa do estilo de vida. E a gente não vai poder escapar dela. Não vai poder. Não, namorado ácido não era alcalino. Namorados ácidos, namorado alcalino, isso é fundamental de vocês fazerem essa distinção. Isso é fundamental. Quem é que vem para atrapalhar, para parasitar e quem é que vem para contribuir? Sabedoria. Sabedoria. Isso é com certeza. É alcaliniza, tá? É. Agora, amor alcaliniza, hein? Com certeza, irmão. Amor alcaliniza. Então a gente. A paixão já tem uma ideia. Paixão já é um pouco diferente, mas a amor alcaliniza com certeza, não é? E isso é uma coisa que vai cair necessariamente numa conversa sobre estilo de vida, né? O que você vai fazer com o seu trabalho, com o seu lazer? Se o seu trabalho gera uma tensão, uma infelicidade, uma tristeza, você está acidificando o seu corpo. Se seu lazer não lhe traz um total satisfação, você também está acidificando. Então, essa ideia do ecossistema nos responsabiliza cada vez mais pelas nossas escolhas. E para que a gente preste atenção em nós mesmos, né? Esse, para mim, tem sido um desafio muito grande na minha própria vida. Porque a nossa cultura nos empurra para cuidar dos outros, não é? Especialmente as mulheres, que com a história dessa mãe que foi inventada na cultura ocidental, ela praticamente deixa de existir para cuidar dos filhos, né? Isso é uma ideia, você sabe, né? Isso não é uma verdade, isso é uma ideia e a gente aceita essa ideia e vai achando que cuidar do outro é mais importante do que cuidar da gente mesmo. Ora, você não cuida do ecossistema do outro. O ecossistema do outro é do outro. A gente só pode dar conta do nosso próprio ecossistema. E olhe lá, que já é uma tarefa e tanta. É uma tarefa e tanta, né? Mas isso está às nossas mãos a todo momento. Isso está às nossas mãos. É isso que essa apropriação
de novo desse conhecimento, está nas nossas mãos. A cada dia que você acorda, que você vai ter que decidir o que você vai comer. Naquele dia, preparar como vai ser seu dia, organizar sua semana do que você vai comer. Você está tomando uma decisão de como é que você quer criar os seus micro-organismos dos quais você depende. Você depende deles. Eles estão lá te esperando. Vai ser muito engraçado quando a gente terminar essa aula, você voltar para casa, dormir. Antes de dormir, você vai ter que se despedir da sua galera. Ô galera, agora nós vamos dormir. Já pensou? Como é que muda? Até a oração vai mudar. Você vai ter que pedir paz para eles também, né? Aí tem que pedir. Importantíssimo! É fundamental! Não é? E eles dependem da gente. E eles absolutamente dependem. Os micro-organismos, esses 100 trilhões. Esses 100 trilhões que estão aqui andando. Gente, é uma coisa tão impressionante, porque a gente está falando de micro-organismos, mas tem uma galera que não é tão micro assim, né? São esses que moram nos nossos cabelos, né? Vocês já viram a quantidade de... Não, são os piolhos. Piolho é quando tem muita comida para eles. Pode ver isso. Pessoa que come muito doce, se não chega mais piolho. Porque sai o doce na pele. Ah, mas quando eu comia muito doce, eu tinha muito piolho. Pois é isso que eu tô falando. Era criança, Vai ter mais piolho. E é isso que você vai observar, na sua vida, o que é que desarranja o ecossistema. E imagina então que todo esse corpício começa a ganhar uma nova dimensão em todos os nossos atos. Queria saber de vocês, como é que é para vocês a ideia de que você não é mais sozinha? Em que você acha que isso pode modificar? Você consegue alcançar essa ideia? Você consegue? Pai nosso que está no seu compartilhar o máximo. o seu trabalho, quanto mais você compartilhar, mais vai estar multiplicando. Pois é, né? Vai trazendo uns valores que são completamente diferentes. Os valores do compartilhar, da compaixão, porque aí vem todos os cons, né? Compartilhar, compaixão, porque você deixa de ser o eu para ser o com, e vai ser junto isso que vai sendo construído, né? E essa percepção de que todos somos um e de que cada um tem o seu momento de ser vivido e que tem as mesmas dificuldades que nós, um de um jeito, outro de outro, isso gera a experiência da compaixão, que vai fazer com que a gente dê as mãos uns aos outros, né? Ir de mãos dadas, né? Daí a palavra irmãos, né? Funcionar no sistema, no ecossistema. No ecossistema. Não no sistema do ego, né? Que as pessoas vivem. Achando que é sozinho, né? Esse engano. Agora você vê o seguinte, os microbiologistas, quando eles estão colocando isso no ar, de que a população precisa considerar isso, eles estão extremamente preocupados com o que nós estamos fazendo com os nossos corpos. Porque você, quando acorda de manhã, você vai lavar seu rosto com uma água clorada. Depois você vai escovar os dentes com um abrasivo químico, que vai sair também na água. Depois você vai usar um sabão que mata bactérias. Depois você vai usar shampoos ou shampoos colorizantes ou uma série de outros produtos que estão matando todas essas bactérias. Então, os microbiologistas estão dizendo que estão desaparecendo espécies no nosso ecossistema corporal que
são fundamentais na produção de determinadas substâncias químicas da nossa existência. Então, essa quantidade de produtos químicos que a gente usa nos nossos corpos não faz nenhum sentido. E de verdade, elas são usadas para quê? Para tirar o mau cheiro. O mau cheiro de um ecossistema que está produzindo gases fétidos. Quando a gente tem uma infecção intestinal, a gente produz gases fétidos, não é? Todo mundo sabe que tem uma coisa que está errada ali. Quando a gente tem CC debaixo do braço, ninguém diz que aquilo são gases fétidos, mas são. Né? Se a gente tem cheiros no corpo, são todos produções de que tem alguma coisa em desarmonia. Então a gente vai procurar os produtos químicos para fazer um disfarce. Mas aquilo que é fundamental, que é a limpeza corporal, através do alimento, essa a gente não faz. E é por isso que o alimento vivo tem sido chamado de alimento desodorizante. Porque nunca mais a gente tem mau cheiro debaixo do braço, cheiro de xoxota, cheiro de bunda, cheiro de chulé, tudo isso acaba. E aí a gente não precisa dos produtos químicos. E enquanto está na transição, limão. Limão é um excelente alcalinizante. E mau hálito? Mau hálito, então, não é mole, né? Hoje está muito comum o mau hálito. Os estômagos da população estão muito prejudicados. Muito prejudicados. Tem uma bactéria, o Heliobacter pylori, que a medicina convencional começou a achar que aquilo era um bicho do mal para a gente. E tome de antibiótico para acabar com a Heliobacter. Os microbiologistas estão fazendo um alerta que elas são fundamentais no processamento do ácido gástrico, que vai fazer a digestão de uma porção de outras coisas. A gente não pode acabar com a Heliobacter. O que tem é um desequilíbrio da quantidade de Heliobacter por conta do desequilíbrio do ecossistema. Vocês vão vendo a dimensão que isso vai atingindo e aonde está a nossa responsabilidade, que vai além da escolha do que vamos comer, mas do que vamos colocar no nosso corpo. Pode assim, se você repetir nessa ideia que você está tendo de ecossistemas, bactérias e tal, a nossa relação também, por exemplo, com baratas, por exemplo. Claro. Porque as baratas, eu acho que elas têm as funções de decompositores primários. Claro. Por que a gente tem tanta barata e tanto rato nas cidades? Porque a gente desequilibrou o ambiente, tem excesso de comida para eles, eles vão crescer, claro. A gente ela tá limpando o nosso lixo. Ela está limpando, tem nojo dela. São os decompositores fundamentais. Não, porque a gente criou mitos em cima de determinados animais. Isso é uma história muito antiga. Por exemplo, medo de sapo. Sapo, em várias culturas da humanidade, ele é considerado como um animal repelente, nojento, porque é frio, porque tem pele fria, né? Coitado do sapo. Ainda dizem que ele é venenosíssimo, que espirra um líquido no teu olho que vai te cegar. Tem uma porção de histórias. E barata é uma, né? Barata e histeria feminina, né? Isso é uma relação direta. Então vocês veem que há uma coisa que vai para além da comida que a gente está comendo na mesa, sabe? Porque de verdade não dá para a gente desassociar no momento em que a gente entra com a compreensão de que somos todos um, de que somos todos interconectados, de que somos todos resultado dos nossos encontros, que cada um aqui, quando encontra o outro, está afetando, né? Então, essa é uma responsabilidade que passa a ser de todos nós.
do que a gente vai botar para fora desse corpo, né? Então, hoje, assim, as dicas que a gente dá para vocês além do alimento vivo, que ajuda nessa limpeza, eliminação de odores, eliminação de várias substâncias, tem o limão, grande companheiro. Limão, grande companheiro. Limão para CC, né? Botar debaixo do braço limão, só não pode pegar sol. Tem que botar de noite, dormir, no dia seguinte, de manhã já tá melhor. Bucha, banho com bucha, não precisa de sabão. O ecossistema vai agradecer que você não tire a oleosidade natural da pele. Argila, né? Também é bom, né? Argila resseca, né? É só de vez em quando. O que eu aprendi, se você misturar argila com azeite extra virgem, aí dá certo. Que aí ela faz o esfoliamento, mas o azeite dá uma protegidazinha, né? E depois tira só com água, né? Água morna e um pano, né? Tá na hora da gente começar a cuidar desse corpite com mais carinho. Tá na hora da gente parar de matar os bichos que moram na nossa floresta, especialmente os cabelos, né? Essa história de mulheres louras na velhice, eu estou impressionada de ver. Eu vi essa semana um outdoor de uma farmácia